volta para mais uma proposta de atividade. Vamos apresentar agora a proposta de atividade de matemática, desenvolvida pela professora Daniela, com o título Razão e Proporção. Essa atividade tem como base as sequências didáticas propostas pelo programa Aprender Sempre, da SME Goiânia, com base no DCGO ampliado, e está destinada a estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Gabriel, eu aprendi com essa proposta que proporcionalidade entre grandezas está presente em nosso cotidiano em diversas situações. Isso mesmo, Gabi. Um exemplo é relacionar o tempo gasto durante um percurso e a velocidade que estamos fazendo o deslocamento. Ou então, o preço pago pela conta de energia e o consumo correspondente. A proporção representa a igualdade entre razões. Então vamos assistir ao vídeo Razão e Proporção. Olá pessoal, eu sou a professora Daniela, eu e a intérprete Débora estaremos juntas com vocês hoje na nossa aula de matemática para o 8º ano sobre razão e proporção. Muito bem, o que é razão e o que é proporção? Em matemática, esses dois conceitos estão relacionados e podemos afirmar o quê? Que a razão é o quociente entre dois números, ou seja, uma divisão entre dois números, uma fração, geralmente representada em forma fracionária, e a proporção é a igualdade entre duas razões. Por exemplo, se eu tenho uma razão A sobre B, isso significa uma divisão de A por B, sendo A e B quaisquer números reais. E o que seria uma proporção? Seria se essa razão A sobre B fosse igual a uma outra razão C sobre D. Como assim? Vamos tentar entender. Numa fila de banco, há 20 pessoas. Dentre elas, temos 12 homens e 8 mulheres. Diante dessa situação, vamos ver qual a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas nessa fila. Bem, nós falamos que razão é uma divisão, geralmente representado por uma fração. Então, que fração representaria o número de mulheres dentro dessa fila de 20 pessoas? Seria a fração 8/20. Por quê? 8 é o número de mulheres na fila, enquanto 20 representa o total de pessoas na fila. Em uma fração é assim, sempre no denominador eu vou ter o total e o numerador, a parte que me interessa, o que está contextualizado aí na situação. Se eu dividir o número 8 por 20, eu vou ter a representação decimal disso aí. 8 por 20, eu vou precisar fazer uma estratégia, né? Eu vou precisar acrescentar o zero e a vírgula no quociente, já que o 8 é menor que 20. Então, eu terei 80 por 20, que dá 4. 4 vezes 20 é 80 mesmo, vai zerar. Portanto, a razão entre o número de mulheres na fila e o total de pessoas é 8/20, ou 0,4, ou ainda 40%. E qual a razão entre o número de homens e o total de pessoas nessa fila? Seria 12/20, já que 12 é o número de homens na fila, enquanto 20 é o total. Dividindo 12 por 20, vou precisar fazer aquela estratégia lá do zero, né? Já que 12 é menor do que 20, acrescento um zero é a vírgula no quociente, 6 vezes 20, 120, restando zero. Portanto, a razão entre o número de homens na fila e o total de pessoas é 12/20, ou 0,6, ou ainda, 60%. O que nós podemos concluir
sobre o número de homens e mulheres nessa fila, sobre a razão. Esse número de homens e mulheres é proporcional? Não, pessoal, não é proporcional, porque nós temos razões diferentes para homens e mulheres, já que 8/20 corresponde a 0,4, 12/20, 0,6. Agora vamos ver nesse outro exemplo. Olha, nessas duas imagens que nós vemos, a primeira, menor ali, eu tenho uma figura que foi dividida em 3 partes, em que foram destacadas duas partes. Na outra, eu tenho 6 partes, onde foram destacadas 4. Então, a primeira figura representa a fração 2/3. A segunda figura, 4/6. Qual a relação entre essas duas frações, 2/3 e 4/6? As frações 2/3 e 4/6 são consideradas frações equivalentes, pois elas representam uma mesma razão. 2/3 e 4/6 são frações proporcionais, razões proporcionais. Essas frações também obedecem à propriedade da proporção. O que é a propriedade da proporção? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como assim? Vamos aplicar a propriedade? Se 2/3 é igual a 4/6, nós temos que 2 vezes 6 obrigatoriamente terá que ser igual a 3 vezes 4. O que ocorre, já que 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 4 também. Portanto, 2/3 e 4/6 são proporcionais. Para representar uma proporção, o produto dos meios será igual ao produto dos extremos. Aquela multiplicação cruzada que as pessoas falam. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha, veja nessa sequência de números. A sucessão de números 3, 9 e 10 é diretamente proporcional à sequência 2, 12 e 15? Vamos ver. A primeira razão eu vou ter entre o 3 e o 2, 3 meios. A segunda entre 9 e 12 e a terceira entre 10 e 15. 3 meios não tem como eu simplificar, mas 9 dozeavos e 10 15 sim. Se eu simplifico 9 dozeavos por 3, eu vou obter 3/4. 10 quinzeavos, também simplificados por 5, eu vou obter 2/3. Como as frações 3 meios, 3/4 e 2/3 não são equivalentes, não são iguais, então essa sucessão de números não são proporcionais. E na sequência 3, 6 e 15 e 5, 10 e 25. Vamos ver se tem diferença? Então, eu farei aí a razão de 3 com 5, 3/5, 6 com 10, segundo número, né? 6 décimos, 15 com 25. Ao simplificar 6 décimos e 15 25avos, nós podemos observar que o resultado foi 3/5. Ou seja, nessa sequência de números, nós temos uma proporção, já que os resultados aí obtiveram frações. Essas frações, na realidade, 3/5, 6 décimos, 15 25avos, são frações equivalentes. Vamos pensar mais um pouco. Olha, um relógio atrasa 2 minutos a cada 5 horas. Em 15 horas, quantos minutos ele atrasará? De que razão nós estamos falando aí nessa situação problema? A razão aí ocorre entre os minutos do atraso e as horas correspondentes a esse atraso. Nesse caso, a proporção seria a cada 2 minutos, 5 horas.
Portanto, 2 sobre 5, 2/5. Em 15 horas, quantos minutos eu teria? Como eu não sei quantos minutos seriam, eu posso representar, por exemplo, com a letra X. Aplicando a propriedade, eu terei 5 vezes x e 2 vezes 15. 5x, portanto, é igual a 30. E o x será 30 dividido para 5, que corresponde a 6. Portanto, o relógio atrasará 6 minutos em 15 horas. Mais um exemplo. A tabela a seguir representa o valor pago por cada metro de tecido comprado numa loja. Então, para 2 metros de tecido, eu pago R$15. Para 4 metros de tecido, eu pago R$30. Então, quanto eu pagarei por 12 metros de tecido? Veja que existe uma proporção. Se você observar, ao dobrar a metragem do tecido, dobrou o valor a ser pago. Então, os valores são proporcionais. Podemos aplicar a propriedade. Eu posso escolher qualquer uma dessas duas frações, tanto 2/15 quanto 4/30, tá? Escolhendo 2/15 igual a 12 sobre x, que representa aí o valor que não conhecemos. Eu terei 2 vezes x igual a 12 vezes 15. Ou seja, 2x será igual a 180 e 180 por 2 será igual a 90. Ao comprar 12 metros de tecido, então o cliente pagará R$90. Isso aí, pessoal. Acessem a atividade proposta no portal Conexão Escola. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. É isso aí, pessoal. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. E lembrando que o que você viu aqui na TV está disponível no portal Conexão Escola na internet. E o endereço está aparecendo aqui na sua telinha junto com o QR Code. Até mais, pessoal! Até, pessoal. Tchau, tchau.